It's all better now. Wait for me, wait for me. Oh, it's all better now. It's all better now. Os desportistas já chegaram e até dia 10 vão estar em Ceia a preparar o início da nova temporada. Espera-se que uma época de sucesso comece a ser construída num dos locais mais tranquilos e bonitos do nosso país. E o novo treinador do Futebol Clube do Porto B falou ao Porto Canal sobre este estágio em Ceia. Os objetivos passam sobretudo por aumentar a concentração da equipa e ainda fomentar a união do grupo. O início do campeonato para os desportistas aproxima-se e nesta última semana de pré-época, o Futebol Clube do Porto B foi até Ceia realizar 5 dias de estágio, com a liderança de Luís Castro. O objetivo fundamental do estágio é formarmos uma equipa em termos daquilo que é a sua identidade e união da mesma. O grupo formou-se a semana passada, com a chegada acabou de se formar a semana passada e não está fechado, com a chegada dos jogadores vindos do Campeonato da Europa. Numa primeira fase tivemos os júniores, depois os júniores ausentaram-se e entraram os sub-17, depois, entretanto, tinham chegado os que vieram do Campeonato do Mundo sub-20, depois chegaram os jogadores do Campeonato da Europa de sub-19, portanto andámos aqui durante um mês a esta parte a trabalhar de uma forma sempre séria, honesta, dedicada, determinada, bastante solidários, mas aquele aspecto fundamental que é formarmos um grupo com identidade não o conseguimos de todo e este estágio procura fundamentalmente isso. É fácil perceber que, em comparação à anterior temporada, a equipa B do Futebol Clube do Porto conta com mais jogadores formados no clube e não é por mero acaso. Há aqui uma clara intuito de comunicar a todas as equipas da formação que a meritocracia é algo que vai estar ainda de forma mais visível dentro do clube pelas aparições que eles poderão ter nos escalões que estão acima dos que eles trabalham normalmente no dia a dia. Já na próxima segunda-feira em Aveiro, frente ao Beira-Mar, Luís Castro estreia-se no comando dos Azuis e Brancos, em jogos oficiais. Conseguir uma vitória no próximo jogo, com qualidade, com bom desempenho, com uma atitude muito positiva da equipa e com um futebol bastante agradável. E vamos tentar fazê-lo, sabendo que temos muito pouco tempo para conseguir trabalhar determinados aspectos que são fundamentais a esse desempenho, mas nestas alturas de grande dificuldade, aquilo que são os nossos valores e que nós muitas vezes dizemos é a altura de os praticarmos e eu espero que a solidariedade e a coragem e a determinação sejam aspectos fundamentais para chegarmos àquilo que nós queremos, que é ganhar o próximo jogo. O Futebol Clube do Porto B vai treinar no Estádio Municipal de Ceia até ao próximo sábado, dia em que está marcado o regresso a casa para enfrentar a nova temporada 2013-2014. Miguel Sarmento e João Muniz estão a viver um sonho no handebol do Futebol Clube do Porto. O Porto Canal foi conhecer melhor os reforços portugueses da equipa de Obradovic. É na beleza natural do Parque da cidade do Porto que Miguel Sarmento e João Muniz se estreiam em entrevistas como atletas do Futebol Clube do Porto. E em comum têm também a realização de um sonho no dia em que os Dragões lhes abriram as portas. Inicialmente nem guardei para mim, não partilhei com ninguém, mas foi como que atingir uma meta, algo que eu tinha idealizado. Só que depois de atingir essa meta surgem outras, ou seja, agora estar aqui já não chega, agora quero atingir outras metas, outros objetivos. É ótimo estar aqui, mas agora tenho que pensar em grande. Era um objetivo meu, subir na carreira e foi bastante bom para mim. Estavas à espera? Estava à espera, acho que fiz uma boa época, estava à espera de ser convite e do Porto foi de facto um convite muito bom. A confiança de João Muniz, qualidade que o fez diferenciar-se na época passada ao serviço do Belenenses. Agora joga para ser campeão e para estar entre os melhores da Europa. Para isso trabalha lado a lado com o plantel pentacampeão nacional e com os reforços David Avis e Álvaro Ferrer, campeões do mundo de clubes na época passada. Acho que é muito bom para o plantel do Porto, este ano temos um plantel muito forte e acho que eles vão trazer uma experiência que
que acho que faltava. Faz parte de um sonho também, algo que eu quero muito jogar. Mas, mais do que jogar, estou convicto que vai ser este ano que vamos passar, que nos vamos apurar. Seria ótimo, porque jogar a pré-eliminatória não é o mesmo que jogar a fase de grupos. Estou muito confiante, queremos todos passar essa eliminatória. Miguel Sarmento vem do ABC de Braga para reforçar a ponta direita, lugar ocupado pelo capitão de equipa, Ricardo Moreira. Já sigo o trabalho do Ricardo há muito tempo, que é um exemplo. É um grande jogador da seleção. Gosto muito do estilo de jogo dele, por isso acho que vai ser uma parceria proveitosa, principalmente para mim, porque acho que ele tem muito para me ensinar. João Muniz trabalha todos os dias, lado a lado, com um dos melhores guarda-redes portugueses, Hugo Laurentino, e ainda com o guarda-redes. Mais dar. Se fizerem as contas à taxa de juro nestes últimos 5 anos, provavelmente não chega a uma taxa de juro média de 3%. Não é um contrato tóxico e é também um contrato que na altura era recorrente fazer-se. Eu deixo-me dizer-lhe que não era recorrente, ninguém anima a fazer contratos por prazos de 5 anos. Era recorrente fazermos contratos de financiamento de curto prazo. Eu desconheço. E a minha convicção, eu agora para fazer o histórico desse contrato é muito difícil, mas a minha convicção é que esse contrato era um contrato de curto prazo, que por qualquer razão, e provavelmente eu já não era administrador, foi tornado um contrato de longo prazo, isto é, foi acordado com o banco um prazo superior àquele por que ele foi contratado, porque nós, até por força das nossas limitações estatutárias, nós não tínhamos competência sem o acordo da Câmara para contrairmos obrigações que fossem para além dos mandatos anuais ou até dos mandatos da própria Câmara. E esse foi, porque entre 2008 e 2013 decorreram 2 mandatos. Um em que eu ainda era vereador na Câmara Municipal de Gaia, outro em que eu deixei de o ser. E passou para a Câmara de para a Câmara de Matosinhos. Joaquim Couto, gostava de ouvir acerca desta polémica e suspeitas de existência de contratos swap nas empresas municipais. Como é que se explica que esta prática se tenha tornado comum na administração pública? Bem, boa noite. Eu, antes de mais, gostaria de dizer que não tenho dúvida nenhuma de que o Guilherme Aguiar assinou, porventura, de boa fé e pensando no melhor para o município de Gaia e para a Gaia Anima, os ditos contratos de que acabou de se referir. Os contratos swap, que é uma palavra também nova, as PPPs e outro tipo de contratos são um problema muito mais grave e muito mais estrutural da sociedade portuguesa e da vida política portuguesa. Porquê? Porque desde há alguns anos para cá tem havido uma subversão cada progressiva do poder político pelo poder económico ou financeiro. E, portanto, nós hoje vemos com grande preocupação, eu vejo com grande preocupação, que os governos a nível europeu e a nível de Portugal são comandados pelos grandes lobbies económico-financeiros internacionais, com representantes, obviamente, em Portugal, e os políticos e, digamos assim, a democracia política e a formação política dos governos fica para trás. Esta é a grande lição e o grande problema atual das PPPs, dos swaps e de outros contratos. E nós verificamos também que, ao nível dos governos, nos últimos anos, os tecnocratas transitam das empresas públicas, dos bancos, dos escritórios de advogados, enfim, há aqui um corrupio de nível superior que envolvem a própria formação dos governos e que levam a situações como estas que nós estamos a verificar, que é agora, de repente, todos nos damos conta que, ao longo dos últimos anos, quer através das swaps, quer através das PPPs e de outros mecanismos, o Estado foi seriamente lesado e os contribuintes portugueses é que acabam por pagar uma fatura pesadíssima, digamos, desta situação. Eu, no fim de semana passado, o Miguel Sousa Tavares, penso que posso referir isso aqui, claro, tem um artigo interessantíssimo e que fala do Clube da República e diz que é o seleto grupo de gente que eu estimo numas 200 almas que é dono do país. E é disto que estamos a falar.
Estamos a falar de um conjunto de empresas públicas e privadas, de gestores que transitam de um lado para o outro, de formação dos governos, porventura de pouca preocupação na formação dos governos e até no esmiuçar dos currículos profissionais e políticos dos próprios intervenientes, e depois, quando são esmiuçados, verifica-se que afinal há aqui muita gente com telhados de vidro que provavelmente, se fossem do conhecimento dos primeiros ministros, quando os convidaram, ou os ministros, provavelmente não o teriam feito. E o que verificamos é que isto é comum. E, portanto, quem não tem culpa que atire a primeira pedra, é comum aos governos dos últimos 20 ou 30 anos. E as SWAPs não começaram ontem. As PPPs não começaram ontem. Enfim, a comunicação social deu-se eco várias vezes de que as primeiras PPPs em Portugal começaram no tempo dos governos de Cavaco Silva. O problema pode ser ainda maior do que aquilo que conhecemos. Eu sou daqueles que penso que ainda está por avaliar as consequências negativas deste tipo de transações, das PPPs e das SWAPs, de outros mecanismos que o Estado ou dito de outro modo, está por avaliar as consequências da captura do poder político e do Estado por interesses económico-financeiros sediados em Portugal, ligados a grandes grupos, ao tal Clube da República e ligados a grandes lobbies internacionais. Em relação às empresas municipais, é possível que se venham a descobrir a existência deste tipo de contratos? É provável que sim, por uma explicação até simples que o Guilherme Aguiar acabou de dar há bocado. Ao nível dos 308 municípios, todos os municípios fazem contratos de financiamento de curto, de médio e longo prazo, até por exemplo, para acudir às comparticipações dos fundos comunitários, através das respectivas CCDRs, portanto, dos programas comunitários, e eu admito perfeitamente que muitos autarcas tenham assinado os contratos de financiamento sem lhes passar pela cabeça que, acoplado a esse contrato de financiamento, está aquilo que agora se designa como SWAP, e que, pelos vistos, é quase sempre altamente negativa, porque a verdade é que os lucros especulativos e o modo como se processaram esses contratos, pelo que tem sido dito pela comunicação social, são altamente gravosos para o Estado, e as autarquias também são o Estado, e altamente rendosos para os grandes grupos económico-financeiros e quase sempre especulativos, porque nem todos os grupos económicos bancários fizeram SWAPs. Há alguns que fizeram, outros não fizeram. Mas eu também acho que esta situação também ocorre pelo facto da situação económica e financeira do mundial ser extraordinariamente flutuante, e por isso nós assistimos a períodos em que há taxas de juros que são mais ou menos, não direi fixas, mas que são mais ou menos constantes, e se reparar, todos estes contratos têm mais ou menos um período comum, que é entre 2007, 2006, 2007, 2008. Porquê? Porque era na altura em que as taxas de juros não tinham flutuações muito grandes, tinham níveis constantes, e por isso as entidades apostavam, e tanto apostavam que era o próprio Estado que fazia esse negócio com taxa de juros fixo. O que é que sucedeu? Sucedeu que posteriormente as taxas de juros baixaram, e baixaram ao ponto que as taxas de juros que estavam a ser praticadas causaram aquilo que se chama prejuízos. Mas se essas taxas de juros tivessem subido, então esses negócios eram francamente rentáveis e eram prejudiciais para o banco. Por isso, aqui estamos a falar de situações que muitas vezes, aliás, vamos falar de uma coisa que nos passa agora, que nos está a passar pelas nossas mãos, que são os títulos de dívida pública. Quando o Estado quando Portugal vai aos mercados, submete-se àquilo que os mercados fixam, quais são as taxas que vão pagar.
pelos empréstimos de curto, de médio e longo prazo. E nós sabemos que o próprio Banco Europeu, que financiou o Banco Europeu e a Troika, que financiou Portugal, financiou em juros, com taxas de juros que são diferentes de outros países que foram financiados exatamente por essas mesmas entidades. O que quer dizer que aqui há dois pesos e duas medidas. Agora, o que eu não acho, eu estou completamente de acordo com o Joaquim Couto, quando diz que, no fundo, quem vai pagar vai ser o cidadão contribuinte. O que eu acho é que, se há situações em que objetivamente os responsáveis deveriam ponderar ou deveriam ter ponderado no risco, e este risco era de facto um risco que ultrapassava o risco normal do negócio. Uma pessoa, quando vai pedir um financiamento à banca, submete-se a uma taxa de juro e esse financiamento pode correr bem e pode correr mal. Mas neste caso concreto houve alguns financiamentos contraídos pelo próprio Estado. E aqui eu também sou muito claro quando digo que não vamos dizer que é o fulano do partido X ou do partido Y, são os tais 200 swaps ou SWOTs, que é para chamar uns relógios suíços, que funcionam, que são os donos do Estado, que hoje estão aqui, amanhã estão a colar, que hoje estão no Citibank a fazer propostas de venda de contratos e amanhã estão na Secretaria do Estado do Tesouro, que é inacreditável. Quer dizer, se é inacreditável, E anda uma outra, só um segundo, é uma outra consequência, que é essa, como é que eles transitam de uns lados para os outros, defendendo interesses contraditórios. E como é que o Estado e a administração pública está a ser destruída e o top da administração pública praticamente hoje não manda, porque os políticos e os governos capturaram para a esfera política aquilo que era da esfera corrente da administração pública, dos diretores gerais e digamos assim, da alta administração pública. E, como dizia também alguém, os países mais desenvolvidos ao nível da Europa desenvolveram escolas altamente especializadas para altos quadros da administração pública. E essa administração pública é estável, não é sempre a mudar. Exatamente, e essa administração pública, só que em Portugal, nos últimos anos também, tem-se assistido à destruição paulatina da nossa administração pública para a substituir pelos gabinetes de advogados, pelos consultores externos, enfim, por toda essa gente que ora trabalha para uns, ora trabalha para outros. E, de facto, isso leva a uma degradação da qualidade do Estado, degradação da qualidade da democracia e, no fundo, a constituição de um Estado em que os especuladores e os financeiros é que mandam em detrimento dos políticos. Não deixa de ser interessante que eu hoje compro. Sim. Sou eu que compro e amanhã mudo a minha cadeira, passo para o lugar de Joaquim Couto e passo a vender. E por isso, e trocamos as cadeiras, e o Joaquim que vendeu, amanhã passa a comprar. Isto, do ponto de vista, isto pode ser muito bonito nas profissões em que cada um de nós tivermos, nós podemos... Agora, na situação do patamar da governação pública, eu estou completamente de acordo, não direi que é inadmissível, porque estas coisas não são inadmissíveis, até porque não constituem crime, mas do ponto de vista ético não é muito correto. E não é porque há aqui um litígio de interesses que nós não sabemos quando é que a pessoa foi séria, se foi quando vendeu ou se é séria quando comprou. Joaquim Couto, a equipa das finanças ou até o próprio executivo sai fragilizado e com a credibilidade ferida desta polémica? Sim, muito fragilizada, porque repare, nós estamos a falar, a seguir à saída do Ministro Gaspar, dá-se uma sucessão de acontecimentos e de atrapalhadas que culminam com a saída do Secretário de Estado recentemente, o Secretário de Estado das Finanças, e obviamente que quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer o próprio Governo em si, sai fragilizado desta situação, porque era suposto que depois desta reorganização com o alto patrocínio do Sr. Presidente da República, que a coligação governamental PSD-CDS, discordando nós, mas rumando e governando o país com o seu programa e, digamos assim, e com a sua ideologia, a verdade é que não tem condições para governar. A senhora Ministra que mentiu no Parlamento, como é que eu posso admitir que um membro do Governo que mentiu descaradamente no Parlamento continue como Ministra?
que faça ao menos como o seu secretário de Estado, que foi apanhado, digamos assim, em contradição franca e aberta, e pediu admissão. Mas a verdade é que a senhora Ministra das Finanças nem se demite nem é demitida. E isto fragiliza a democracia e, obviamente, que a população portuguesa olha para os políticos cada vez com maior descrédito e cada vez com maior desconfiança. Não? José Guilherme Aguiar teme que, ao ser um dos visados nesta polémica que envolve suspeitas de um contrato swap, na altura em que era presidente da Gaia Anima, que o fragilize também nestas autárquicas, sendo que, neste momento, segundo as últimas sondagens do Jornal de Notícias, vai à frente na corrida à Câmara de Gaia. Sondagens são sondagens, é sempre agradável ir à frente, mas estamos 0-0, porque a última sondagem é verdadeira, será no dia 29 de setembro. Não, quanto à pergunta se eu estou fragilizado, claro que não. Em primeiro lugar, não sou só eu que digo. Mas pode afetar a sua candidatura? Não, pode afetar positivamente. Eu acho que pode afetar positivamente, por incrível que pareça, e pode afetar positivamente por duas razões. Primeiro, porque está devidamente provado, e eu afirmo, e é confirmado até pelo Presidente do Conselho de Administração da Gaia Anima, que diz que não houve prejuízo, que este contrato não era um contrato tóxico. Independentemente de ser swap, por ter uma taxa de juro fixa, não era um contrato tóxico. Como tal, não deu prejuízo para além daquele que era normal. Quando se fala em ser normal, nem que a taxa de juro fosse superior. E que leitura é que faz da suspeita ter sido lançada aqui no Porto Canal, na noite de quarta-feira, por António Parada? Olha, a única suspeita que eu falo é de que ele fala daquilo que nunca sabe, porque eu conheço o atual candidato à Câmara Municipal de Matosinhos, e conheço, que é pelo Partido Socialista, e conheci enquanto Presidente da Junta. E se há, tenho a certeza daquilo que digo, é que se eu não sei o que é um contrato swap, eu não faço a mais pequena ideia do que é essa situação. Pela simples razão de que todas essas, pela simples razão de que não sabe, e por isso deve ter trazido cá algum recado. Mas, sobretudo, é um recado que ele não tem consciência daquilo que está a dizer, nem para o bem nem para o mal. Um recado de quem? Um recado de não quem? faço ideia, isso terá que lhe perguntar, mas é um recado. Porque estas coisas convêm, sabe que... porque é que eu lhe dizia que esta situação me vai, contrariamente àquilo que me pergunta, não me vai fragilizar, bem pelo contrário, vai-me fortalecer. Porquê? Porque os espectadores e os eleitores, contrariamente àqueles que alguns políticos deles querem fazer, ou candidatos a políticos querem fazer, não são parvos. E por isso percebem que quando neste momento se faz, sai uma notícia, que por acaso até era uma notícia infundada, mas que tinha um objetivo, que era dizer o fulano de tal está metido nos swaps. E como até aqui as notícias sobre os swaps são notícias de conteúdo negativo, uma vez que os prejuízos são para além daquilo que seria normal, mete-se tudo no mesmo saco. É fácil. É um swap, por isso eu nessa altura teria que fazer, se calhar as pessoas estariam à espera que eu fizesse um meia-culpa, me demitisse de qualquer coisa, eu digo que não. Digo que vou continuar a fazer todos os possíveis para ser o próximo Presidente da Câmara de Gaia. Se as sondagens são sondagens, não deixam de ser intenções, e por isso a intenção destas sondagens, pelo menos dos eleitores, é de que eu seja o próximo Presidente da Câmara de Gaia. Vou procurar ser o melhor possível, mas estas coisas, eu acho que há determinados candidatos que deviam falar mais nos seus municípios, ou dos problemas dos seus municípios, das propostas que têm dos seus municípios, do que andarem escondidos a fazerem-se de mortos, à espera que os partidos da quais eles fazem parte sejam só por si suficientes para os fazer eleger. Porque essas coisas podem ser truques de natureza eleitoralista muito válidos. Agora, para as populações que estão à espera que os candidatos e os futuros presidentes e os futuros autárquicos sejam pessoas responsáveis, pessoas que se assumem, pessoas das quais sabem ideias, esses candidatos são muito fracos. São os tais candidatos fantasmas e, por alguma razão, em alguns conselhos, não é só no caso concreto de Matosinhos, mas há alguns conselhos em que se diz que a força do partido é de tal forma que um pau de vassoura com dois olhos também consegue ser eleito. Espero que esse não seja o destino. Muito bem, José Guilherme Aguiar e Joaquim Couto, agradeço a presença neste último jornal. Muito obrigada pelos comentários que aqui nos deixaram, foi um prazer tê-los connosco.